Olá, sejam todos bem-vindos. Espero que esse vídeo encontre vocês bem. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a primeira leitura desse mês de abril que eu fiz agora. Eu concluí praticamente ontem e decidi vir conversar com vocês a respeito, que é então A Paciente Silenciosa, do autor Alex Michaelides. Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. E sim, provavelmente vocês devem conhecer esse livro. Ele ficou bem hypado, bem famoso aproximadamente acho que uns 4 ou 5 anos atrás, todo mundo leu esse livro e aí eu disse, não, vou deixar passar um pouquinho o hype para lê-lo e li agora recentemente. Então, a ideia desse vídeo é, dessa primeira parte, trazer um pouco da resenha, sem spoilers, tá certo? Pra gente falar um pouco sobre a premissa e tudo mais, e uma segunda parte com spoilers, porque eu realmente gostaria de conversar sobre o final, certo? Mas não se preocupem porque eu vou avisar aqui quando for a parte com spoilers, tá certo? Então, o título ele já é bastante intrigante, né? A paciente silenciosa. Então, na obra a gente acompanha então um psicoterapeuta chamado Tio ou Theo, vou chamar de Theo, tá, gente? E esse psicoterapeuta ele trabalha nessa área de hospitais, clínicas psiquiátricas já tem alguns anos, mas recentemente ele decide se mudar, no caso não se mudar, mas trocar de lugar de onde ele trabalha, trocar de emprego, para um outro hospital psiquiátrico chamado Groove. Esqueci de dizer, a história se passa em Londres, tá certo? E por que que ele quer mudar então, né, de emprego, vamos dizer assim, né, deixar aquela clínica que ele trabalhava para ir para essa outra clínica? Porque nesse hospital psiquiátrico barra ambiente judicial, porque é um hospital psiquiátrico, mas que é voltado para pessoas que cometeram crimes, tá? Que estão sobre pena de justiça, enfim. O que o leva a fazer esse processo é o fato de que nesse hospital, né, o Groove, eles têm uma paciente chamada Alicia Barrison e já tem alguns anos, isso não é spoiler, tá, gente? Isso é logo no início do livro, que ela cometeu um crime, ela foi acusada do assassinato do marido dela e desde então, desde que ela foi encontrada com as provas do crime e tudo mais, ela nunca mais falou. Né? Já tem anos que o crime aconteceu e desde então ela nunca falou uma única palavra. Daí o título, A Paciente Silenciosa. E segundo ele, né, o nosso protagonista, o livro é todo narrado em primeira pessoa, pelo Theo. Ele, como psicoterapeuta, ele acredita que ele pode então fazê-la falar. Não só fazê-la falar, mas assim como todo mundo, tentar entender o que aconteceu naquela noite do crime e que fez com que ela se fechasse, né? Com que ela não quisesse mais falar, pronunciar em absolutamente mais nada. Então, como eu disse para vocês, o livro é narrado em primeira pessoa, mas o livro tem divisões. Se não me engano, ele é dividido em 4 ou 5 partes, então cada parte na abertura tem alguns dizeres que vão estar relacionados com aquelas partes do livro. Então, o autor ele vai citar Freud, ele vai citar figuras aí da psicanálise mesmo, e ele vai citar muito a questão da mitologia grega. Já vou entrar nesse assunto. Então, a gente começa com a narração em primeira pessoa do Theo, dele contando um pouco sobre essa motivação dele, né, com o caso da Alicia, e sobre como ele, enquanto psicoterapeuta, acredita piamente que ele vai poder ajudá-la a falar, vai poder fazer com que se compreenda o que aconteceu na noite do crime, o que aconteceu, né? E o livro ele vai então se dividir na realidade. A gente vai acompanhar em primeira pessoa os capítulos do Theo, mas também a gente vai acompanhar em primeira pessoa alguns capítulos alternados de entradas de diário escritos pela Alicia. E aí, no primeiro momento, a gente vê que o que ela está contando está no passado, né? São eventos que já aconteceram, tendo-se vista o fato de que a narrativa do Theo seria o momento presente. É a ida dele a esse novo hospital psiquiátrico, ao se candidatar para a vaga de psicoterapeuta e tudo mais. Lá ele vai formar uma amizade com o chefe da área clínica, vamos dizer assim, chamado Diomedes, e ele fala para Diomedes, olha, eu quero muito tratar essa paciente, eu acredito que a gente pode sim e tal. Ele fala com outros, com demais que estão trabalhando ali há muito mais tempo e que, assim, simplesmente nunca viram ela falando, né? E acreditam piamente que ela provavelmente não vai voltar a falar, né? Tantos anos sem falar nada porque ela iria falar agora. Mas Diomedes parece ter um tipo de esperança nele, ou vê nele talvez, quem sabe, a possibilidade disso acontecer.
e dá a carta branca para ele começar o trabalho. Lá ele vai se deparar com outros, né, que também trabalham lá, que vão se mostrar mais próximos dele. Então, o chefe das enfermeiras, outros terapeutas, e encontra um médico psiquiatra que trabalha lá, chamado Christian, que ele já conhece de trabalhos anteriores, se mostra muito resistente à ideia. Ele diz, não, ela precisa de uma medicação muito forte, não acho que você vai conseguir, e aí ele fica nesse processo. Além disso, a gente vai acompanhar um pouco da rotina dele, da rotina que ele tem com a esposa e como ele se divide entre casa e trabalho. E ao longo do decorrer do livro, a gente vai sabendo mais sobre a infância dele, como ele decidiu se tornar psicoterapeuta e tudo mais. E enquanto isso, a gente também vai alternando com os capítulos que são as entradas de diário da Alicia, para a gente tentar entendê-la, vamos dizer assim. E aí vem um dos primeiros pontos que chama muita atenção, é essa relação com a mitologia grega, porque, como eu falei para vocês, o chefe lá da área psiquiátrica, vamos dizer assim, ele se chama Diomedes e ele é dito na história que ele é um homem grego. Inclusive, em vários momentos, o próprio tio vai citar coisas relacionadas à mitologia, né? Então, ele vai citar heróis da mitologia, outras situações e vai fazer analogias com aquilo que ele está vivendo. E aí vem outro detalhe também importante, isso também não é spoiler, tá? Isso está logo no início do livro, que a gente descobre que quando ela é acusada, né, do crime, ela é pega na cena do crime, que ela matou o marido e tudo mais, ela vai presa no primeiro momento, não fala nada, a partir daí ela não fala mais nada, nada mesmo, ela está em silêncio já tem muitos anos, mas durante o primeiro período que ela fica presa sob custódia, ela decide pintar um quadro. E esse quadro ele vai se chamar Alceste. E aí eu pelo menos não conhecia o mito de Alceste na mitologia, então eu fiquei também não sei o que se chama Alceste. E aí ao decorrer do livro, o próprio Theo vai explicar um pouco, ele próprio vai correr atrás para tentar entender qual é a relação do quadro que ela pintou com o mito. Mas é basicamente a história de um homem que foi condenado à morte e não queria morrer e solicitou, né, rogou a seus pais que o substituíssem no lugar da morte. Ele solicitou ao pai, o pai se negou. Ele pediu à mãe, a mãe se negou, até que finalmente sua esposa, chamada Alceste, decide ir no seu lugar. Ela decide morrer no seu lugar. Mas, por um acaso, no final, a história termina feliz, porque ela vai no lugar dele, né? Ela morre no lugar dele, no lugar do marido. Entretanto, eles conseguem reverter a situação e convencer então Hades a deixar Alceste, a deixar, né, o submundo, o mundo dos mortos, e ela volta, ela retorna do além-vida. Né? Só que aí tem um detalhe, quando Alceste retorna dos mundos dos mortos, ela está completamente muda, ela não fala mais nada. E aí ele percebe esse paralelo entre a obra, ou seja, o conto, a Alicia enquanto paciente, né, se viu naquela figura, da mesma forma que no mito Alceste volta do mundo dos mortos e se recusa a falar, ou não quer falar, ou está muda completamente, ela também escolheu ficar muda e não falar mais nada a respeito. E aí a gente vai acompanhando, então, todo esse processo do Theo em busca de mais informações sobre ela, e aí vem um ponto que me deixou intrigada, porque, assim, esse é um livro de thriller, né, de suspense. E, assim, existe toda uma questão sobre o que de fato aconteceu na noite do crime, por que ela se recusa a falar, o que realmente aconteceu. E é para tentar buscar mais respostas que possam ajudá-la enquanto psicoterapeuta, né, para ajudá-la nesse processo. O Theo vai se colocar em situações que eu acredito, eu não sou da área, mas eu acredito que não sejam muito éticas. Né? Na realidade, ele faz todo um trabalho que seria muito mais de um tipo de detetive, eu diria. Então ele vai reconstituir fatos, então ele vai atrás de pessoas que a conheciam, vai perguntar para essas pessoas, como é que elas estavam uma semana antes do crime, como é que elas estavam um dia antes do crime, você a viu no dia do crime antes de acontecer, horas antes de acontecer, como ela estava? Então ele vai fazer esse papel de detetive mesmo, vai tentar reconstituir cenas do crime, vai tentar reconstituir horas antes, dias antes, semanas antes, para tentar entender melhor. E aí vem um ponto interessante que ainda assim dá spoilers, mas conforme ele vai buscando contatos de família, amigos, para tentar entender o que aconteceu na época, ele vai perceber que ela tinha muitas pessoas que claramente tinham motivos para querer incriminá-la, talvez, se foi de fato
ela ou não que cometeu o crime. E isso é bem interessante, porque para quem gosta desse gênero, você fica intrigado, né? Você fica pensando, não, talvez seja fulano. Fulano tem motivo suficiente para querer incriminá-la. Ou não, talvez seja ciclano. Ciclano aconteceu essa situação aqui, não sei o quê. Então, isso também me chamou bastante atenção, tá certo? E aí a gente vai ter, então, desenrolar esses capítulos do Theo e os capítulos do diário dela. E aí os capítulos do diário dela, que se passam no passado, vamos dizer assim, né, bem antes do crime acontecer, a gente também tem assim, a mesma coisa parecida. A gente vai acompanhar o dia dela enquanto artista, a vida que ela tinha com o marido na época, questões que ela enfrentava e tudo mais. Então, assim, é bem parecido ela e o Theo nesse quesito. Eles vão citar seus relacionamentos, como estão suas vidas, como estão suas vidas profissionais, questões que eles trazem e carregam de ambas as suas infâncias. Então, o Theo, em determinado momento, vai falar do quanto ele teve uma infância difícil, com um pai muito violento, muito agressivo. No caso da Alicia, quando criança, a mãe sofreu um acidente de carro em que ela faleceu, e sobre o quanto o relacionamento dela com o pai mudou por conta da morte da mãe. Então a gente vai tendo esses paralelos e a coisa vai afunilando, né? Como eu disse a vocês, o Theo, o que ele tem de psicoterapeuta, ele tem de detetive, porque ele começa a entrar em contato com várias pessoas, começa a juntar as peças, e aí a coisa vai ficando também bastante complicada para o lado dele, né? Em determinado momento, o Diomedes vai dizer para ele, olha, você está criando uma relação muito próxima com o paciente, tem que ir com cuidado e tudo mais. Novamente, eu não sou da área, mas eu acredito que isso realmente deve existir, né? Na área de psicologia existe um limite até onde o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicólogo, ele pode ir com o paciente, né? Existem coisas ali que não são ultrapassáveis, mas o Theo, na própria narrativa, ele vai dizer o quanto ele não liga, ele não se importa, ele realmente quer ajudar aquela mulher, ele quer fazê-la voltar a falar. Então, você vai ter o desenrolar da trama até finalmente chegarmos no grande plot, na grande revelação sobre o que realmente aconteceu na noite do crime e também as explicações do motivo do porquê ela se viu na figura de Alceste, né? Nessa mulher que volta do mundo do além, do mundo dos mortos, e que fica muda, que fica sem falar. E aí essa parte é bem interessante, a explicação por trás disso, eu pelo menos achei super interessante, e também o plot. O plot me pegou bastante. Então, a partir de agora vai ter spoilers sobre o final, tá bem? Então, se você não quer ganhar spoilers, ou se você não liga, você pode continuar. Mas se você não quiser, você pausa aqui o vídeo, vai lá ler, depois você volta, tá bom? Ou se você preferiu continuar, ou se você já leu e quer comentar comigo aqui o final, fica à vontade, tá? Então, sobre o final. Confesso que eu não leio muitos thrillers, então eu não tenho, digamos, muita bagagem. Então, para mim foi uma surpresa. Eu não fiquei assim, nossa, eu já sabia quem era. Não, não sabia quem era, gente, não sabia. Realmente fui pega de surpresa e também fiquei bastante confusa, né? E aí entra toda aquela parte sobre como o Theo ele descobre que a esposa estava tendo um relacionamento extraconjugal, estava acontecendo essa traição e ele decide por conta própria ir atrás, né, desse homem que está tendo caso com sua esposa. Ele acaba descobrindo que esse homem também é casado e que, no caso, é não só ele que está sendo traído, né? A esposa desse homem também está sendo traída e ele pensa que de alguma forma pode ajudá-la, né, de uma maneira bem estranha, mas ele na cabeça dele acha que pode ajudá-la. E essa mulher é então a Alicia Berenson, ou seja, a gente entende que todo o relato dela sobre a noite do crime, ela ter sido enxotada dentro de casa por um homem, né, que a amarrou, depois amarrou o marido, e os tiros e tudo mais, tudo passa a fazer muito mais sentido, porque a gente entende que quem fez tudo isso era o próprio Theo, que na realidade o desejo dele de ir ao Groove para tratá-la era muito mais uma forma interna dele de meio que se desculpar pelo fim que aquele levou, né? Ele achava que ela não iria tão longe assim, né? Que ela não iria matar o marido. Mas ela acabou matando, né? Depois da revelação que ele fez. E aí, eu confesso que eu realmente fiquei muito surpresa. E aí eu fiquei, ah, é ele. Então você entende que não era só a questão de ajudá-la, era uma questão de encobrir, né, as provas. Ou seja, qualquer coisa que pudesse incriminá-lo, ele precisaria ir apagando, 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 né? E colocar aquele médico psiquiatra, o Christian, como o principal suspeito, que foi uma coisa que ele conseguiu fazer. E aí o livro
faz uma retomada que aí eu fiquei perdida, né? Você tem um espaço de tempo de 6 anos, né? Então você tem um momento em que ele percebe que a coisa realmente saiu do controle, que a Alicia volta a falar, e ele não tem muita escolha, e aí ele aplica, né, uma dose de overdose, alguma coisa nela, e aí os médicos a encontram e acabam por colocá-la, né, num coma induzido, né, para tentar salvá-la. E só que aí tudo se apaga, né? E as pistas que teriam contra ele, que seria o diário, ele não consegue encontrar, passam-se anos, ninguém fala mais sobre o assunto, aparece meio do caso encerrado. Até que no final esse detetive do caso retoma, né, e traz o diário como prova, e aí ele termina o livro falando sobre como ele não está com raiva, como ele não está zangado, ele apenas aceita, e o livro finaliza. E aí eu fiquei, não sei se mais alguém ficou com essa mesma sensação que eu. Certo? E como eu repito, né? Eu não tenho costume de ler thrillers, de ler suspenses, então eu fui pega de surpresa, mas eu acredito que para alguém que tem bastante bagagem, costuma ler esse gênero, talvez não tenha sido surpreendido pelo plot. Mas enfim, no geral foram essas as impressões, é uma leitura que realmente prende, eu entendo porque esse livro fez tanto sucesso há 4, 5 anos atrás, porque realmente ele prende a atenção do leitor. E no geral foi isso, assim, foi uma leitura válida, inclusive estou aberta a sugestões de outros thrillers que vocês acham que realmente vale muito mais a pena, tá certo? Do autor, existem mais 2 livros publicados, pelo menos com tradução aqui no Brasil. Um deles é As Musas, que pelo que eu pesquisei tem algo a ver com também mitologia grega, só que tem a ver com o ambiente acadêmico, e o último dele que foi lançado que se chama A Fúria, do qual eu não sei nada a respeito. E é isso, gente. Vocês gostaram da Paciente Silenciosa? Já leram? Quais outros thrillers ou livros de suspense vocês me recomendam? Comentem aqui nos comentários, tá certo? É isso então, um beijo e até mais.